duas coisas que eu queria falar para os senhores antes de passar a palavra para o senhor Sérgio. Vamos nos ater aos 3 minutos, senhores, porque senão a gente ultrapassa em muito o período que está marcado para essa audiência pública, e isso já ultrapassou. E segundo, se o senhor secretário puder ficar até o final para fazer as considerações finais e responder algumas dúvidas, alguns questionamentos, ficaremos muito felizes, até mesmo para ultimar de forma adequada essa audiência pública. Então, o senhor Sérgio, presidente do Conselho Comunitário da Asa Norte, tem a palavra. Eu reiteraria o pedido para não ultrapassar os 3 minutos, porque tem muita gente precisando falar, e aí senão a gente não consegue dar a voz a todos. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Samuel. Eu agradeço a oportunidade de estarmos presentes nesse colóquio, nessa oportunidade aí em que viemos a debater com as autoridades, representando a sociedade. A OAB é um espaço democrático de reflexão que todos nós nos orientamos, né, naquilo que emana da OAB em termos de ordenamento jurídico das relações sociais entre as organizações e entre as pessoas. E vemos que esse debate demonstra muito bem, doutor Samuel, e agradecer a doutora Cristina, também ao doutor Dérico, o presidente da OAB, pelo convite formulado, dizendo que nós estamos aqui com uma grande explanação de tudo aquilo que nós precisamos aqui no Distrito Federal e não temos, né? A questão da mobilidade, hoje, se coloca como um eixo central do direito à cidade aqui no Distrito Federal. Como é que nós podemos compartilhar todos os espaços do Distrito Federal de uma forma democrática em que as pessoas possam conviver e que elas possam, inclusive, interagir, não só consigo, mas conviver nos espaços que são oferecidos para que se possa ter aí essa beleza da cidade, essas oportunidades de estarmos apreciando e, ao mesmo tempo, estabelecendo as relações que são construídas no sentido de estarmos sempre com um processo vivo e permanente de apreciação daquilo que ela nos oferece, né? Nós estamos vendo aqui claramente, eu acho que tem microfone aberto, acho que estamos vendo claramente que estamos aqui sentindo que falta, quando se discute a questão de mobilidade, se discute exatamente o direito das pessoas ir e vir de onde ela pretende, em termos das suas obrigações, das suas necessidades, e isso não é oferecido aqui no Distrito Federal. O único modal que é oferecido em termos de transporte coletivo são os ônibus, e este não serve para a população do Distrito Federal como um todo. Não estou falando só aqui dos moradores da Asa Norte ou do Plano Piloto, eu estou falando do Distrito Federal como um todo. Estou falando lá de região Taquari, de Sobradinho, de Paulatina, da Grande Colorado, que querem ter o direito de acessibilidade, o direito de mobilidade, o direito de ir e vir na cidade, e só é oferecido o modal de transporte de ônibus, com todos aqueles problemas que todos nós conhecemos. A falta de segurança, a falta de qualidade, não tem pontualidade, os traçados desses modais, eles não são dialogados com a comunidade, que, portanto, eles têm uma lógica que não atende à necessidade dos seus usuários. Então, nós temos aí um problema de mobilidade no Distrito Federal muito sério, que não está sendo enfrentado. Quando a gente vê esse projeto de Zona Verde, nós estamos vendo, na verdade, que a CEMOB, no qual nós esperávamos que ela trouxesse alternativas claras de planejamento de mobilidade para atender a sociedade, ela se furta a essa responsabilidade e traz para nós uma discussão que é focada exclusivamente no processo de arrecadação financeira para o Distrito Federal. Se não vejamos, o próprio secretário disse hoje que não vai ter mais aquele outorga de 785 milhões e 800 mil reais, que anteriormente foi apresentada na audiência do dia 31, com apenas 16 pessoas presentes, eu e mais 15,
no qual se colocava que esse era o direito de outorga no ato da assinatura, inclusive, do contrato. Pois é. Verificando os documentos, né, que são apresentados, a gente vê que a própria empresa que elaborou os cenários, a análise do PPI, que é a Riso Perkin, na análise de cenários, ela apresentou 3 cenários em que propunha, na verdade, uma cobrança de 100 milhões. Aí fico pensando, o que aconteceu entre a apresentação da proposta da Riso e a apresentação da proposta na audiência pública, que de 100 milhões ampliou para 785 milhões dentro da CEMOB? Quais são os fundamentos técnicos que fazem com que a CEMOB, naquela oportunidade, previu que o adequado seria 785 milhões como direito de partida em termos de outorga na assinatura de um contrato, né? Enfim, nós temos uma série de questionamentos que não estão claros. Nós estamos vendo que essa discussão da Zona Verde, dessa concessão, a privatização que a CEMOB está conduzindo, ela não está trazendo a transparência necessária para a população, para a sociedade, e o que nós exigimos enquanto sociedade é exatamente que seja oferecido transporte de qualidade, transporte amplo, mobilidade ampla nos mais variados modais. Nós queremos, sim, a continuidade do metrô aqui para a Asa Norte, para a região norte do Distrito Federal. Nós queremos o VLT, que ele venha de forma circular na DAB3 e na L2, aqui no plano piloto. Nós queremos a integração dos vários sistemas de transporte para que seja oferecida a qualidade e, ao mesmo tempo, a pontualidade do serviço de mobilidade aqui para os moradores. E, ao invés disso, o que traz a CEMOB? Ela quer impor goela abaixo da população a cobrança de estacionamentos que hoje são públicos. Inclusive passando em cima do plano urbanístico do Distrito Federal, que as quadras de moradia elas foram pensadas para ter dentro do quadrado, dentro do seu território, dentro da sua área, os edifícios de moradia, as áreas de estacionamento servindo à sociedade e, ao mesmo tempo, a área comercial. Eu quero aqui apenas dizer que, no tempo é curto, né, que não há o que se sustente essa proposta de mobilidade que está sendo traga, que não é mobilidade. Essa proposta de cobrança que está sendo realizada no transporte, nos estacionamentos públicos do Distrito Federal, na medida em que não há alternativa de mobilidade. Nós não defendemos o automóvel. O automóvel acaba sendo uma única opção, porque o transporte urbano não serve às necessidades da população. E lamentamos que muitos ficam apenas na dependência do transporte urbano. Nós defendemos que para eles seja feito e oferecido também transporte de qualidade, coisa que o GDF não consegue cumprir com essas obrigações, com aquele direito que todos nós temos enquanto cidadão, que é o direito à mobilidade, que é um direito constitucional. Então, nós manifestamos, viu, doutor Samuel, viu, doutor Délio, doutora Cristina, que essa proposta tem que ser melhor debatida. Nós somos contra aquilo que está sendo apresentado, porque não traz a resposta efetiva para o debate com relação à necessidade de mobilidade. Assim como o Carlos Pena já apresentou antes, né? Temos que ampliar os vários modais de modalidade de transporte coletivo, para, a partir daí, fazermos a migração para que efetivamente não haja necessidade do automóvel e, com isso, a população tenha o direito de ter a sua mobilidade adequada, e isso não está sendo oferecido. Não está sendo oferecido. E, ao mesmo tempo, o foco que está sendo apresentado nessa proposta de Zona Verde, volto a dizer, é uma ânsia arrecadadora do GDF. Não adianta o secretário vir agora e dizer, não, agora o direito de outorga vai ser zerado, né? Mas o documento que apresentou não consta isso. Não adianta ele dizer agora que vai ser zerado, porque, inclusive, os estudos técnicos que a empresa apresentou antes eram uma outorga de 100 milhões e ele subiu para 785 milhões e 800 mil reais. E agora, sabendo que isso está pegando mal na sociedade, está recuando disso. Eu acho muito bom que recue, porque estamos vendo que a cada apresentação que o secretário faz,
para debater o projeto da Zona Verde, é uma proposta diferente. E isso eu acho muito positivo, porque ela tem que ser realmente muito alterada e, mais do que isso, ele tem que dar respostas efetivas à necessidade da população de ter transporte de qualidade nos seus vários e variados modais de transporte, o metrô que nunca chega para a região norte aqui do Distrito Federal, o VLT, a melhoria do transporte que já é existente, que é dos ônibus, a necessidade de termos aí os ônibus transversais aqui no plano piloto, integrando também outras cidades com a proximidade aqui da região central, que é o plano piloto. E isso, quando nós trazemos esse debate, não é só para defender nós, moradores aqui do plano piloto. Nós temos conversado com a área comercial aqui no plano piloto. Sabemos que vivenciamos uma crise do comércio muito grande, que vem, inclusive, antes da pandemia e que foi agravada nesse período da pandemia. O comércio de quadra está quebrando, a quantidade de lojas que estão fechando, que estão entregando seu ponto, que hoje estão fechadas, colocadas para ser alugadas, é muito grande. Se colocar estacionamento nas áreas comerciais do plano piloto, esses estabelecimentos eles vão quebrar. Lamentavelmente, isso vai acontecer, não porque nós queramos, mas é que é um processo inevitável, porque quem iria comprar antes nessas lojas vai ter que pagar estacionamento, vai para o shopping, vai para outras áreas que tem comércio e que não precisa pagar o estacionamento para poder ir efetivar sua compra que precisa para a sua residência, para a sua família, sua compra imediata. Então, nós temos que repensar esse projeto. Doutor Samuel, essa proposta não conta com a simpatia da população, essa proposta, nós vimos manifestações públicas que ocorreram na audiência do dia 31, inclusive nos vários meios que foram colocados à disposição de forma eletrônica, e mesmo assim, ela cerceia um debate, apenas permite a manifestação, mas não o debate. As manifestações foram totalmente contrárias a esse processo de privatização dos estacionamentos públicos, neste momento, inclusive, em que o debate no período da pandemia cerceia a participação efetiva, cerceia as condições efetivas de que a comunidade possa se expressar, se a sociedade, nos seus mais variantes formas de organizações sociais, possam estar presentes, favorecendo esse debate. E trago também uma discussão, doutor Samuel, com relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Eu acho estranho a CEMOB começar... Eu vou concluir. Eu vou concluir. Então, trago uma estranheza, porque pelo Código de Trânsito Brasileiro, quem faz a gestão do estacionamento público é o DETRAN. E como é que a CEMOB, que não faz a gestão, coloca em licitação para uma empresa privada algo que é público e que não pode ser concedido, ser uma lei específica do Distrito Federal que permita fazer essa concessão? Porque conceder algo que não é definido por lei é algo passível de ser viabilizado, mas existe uma lei federal que determina efetivamente que a gestão do transporte, do estacionamento público seja, no Brasil inteiro, de responsabilidade precípua do DETRAN. Eu queria até entender como é que a CEMOB vai resolver esse problema. Obrigado. Muito obrigado, senhor Sérgio, foi um prazer tê-lo aqui. Senhores, estão abertas as inscrições para quem quiser se manifestar, certo? Já temos aqui alguns inscritos que eu vou falar os nomes, e aí em seguida, né, o próximo a falar agora é o senhor Uirá Lourenço, depois do senhor Uirá, o senhor Carlos Bontempo, depois o senhor Wesley Ferro, depois o senhor Valdivino, que é o derradeiro. A partir de então, por gentileza, no chat, comecem a fazer as inscrições para que todos possam se manifestar na medida do nosso tempo. Ok? Muito obrigado, e já chamo agora para falar o senhor Irá, e já pedindo o senhor Carlos Bontempo que tão logo se encerre o senhor Irá, a gente já possa passar a palavra para ele por conta do nosso tempo, né? E reiterando, por gentileza, a observância ao tempo para a gente não, para todos terem a oportunidade de falar. Pois não, senhor Irá, você tem a palavra.
Soirá está presente? Seu áudio está fechado, já. Não, estava aberto. Não está aberto, mas não está falando, não. Vamos fazer o seguinte, Pode. como o Soirá ainda não está conseguindo, Soirá, eu vou passar a palavra para o seu Carlos, bom tempo, e aí, ele terminando de falar, eu volto ao senhor, pode ser? O senhor tem a palavra, seu Carlos, só lembrando o prazo, tá? O tempo, para a gente não estourar muito, para ter a oportunidade de falar. Muito obrigado. Alô, tá ouvindo? O Irá voltou. Então segue aí, o Irá. Então, senhor Irá, você tem a palavra, só reiterando aí a questão do tempo, ok? Pois não, Tá bem o áudio, né? Estão ouvindo? Tá ótimo, alto e claro. Tá, agradeço aí o convite, né? Importantíssimo aí o debate, né? Teve diferentes visões aí, acho que isso contribui. Estão ouvindo? Alto e claro, pode falar. Tá. Então, assim, não vou demorar muito aí nos agradecimentos, né? O tempo é curto. Então, trouxe aqui uma apresentação, né, para a gente fazer uma reflexão, né, sobre o tema. Então, eu vou colocar aqui, só ressaltar, né, a ideia é refletir um pouco sobre a mobilidade. Né, eu não uso carro como meio de transporte, não tenho habilitação, então observo aí o dia a dia, a mobilidade ou a imobilidade, né, tenho aí o blog Brasília para Pessoas. Então, a ideia é justamente contribuir aí com o debate. Deixa eu colocar a apresentação. Estão conseguindo ver? Sim, estamos sim. Bom, então o estacionamento rotativo pago ele é uma ferramenta, né, de ordenamento do espaço urbano, né? Tem a questão da rotatividade das vagas, ou seja, um uso racional. Até coloquei aqui uma imagem de uma quadra comercial, né, as pessoas sabem a dificuldade, enfim, de achar vaga, enfim, é algo corriqueiro, né, essa dificuldade. E é um instrumento utilizado aí em muitas cidades do Brasil, né? Várias capitais, praticamente todas as capitais do país, e mesmo em cidades médias, cidades do interior aí, coloquei apenas uma lista aí, não é exaustiva, mas algo muito comum aí em qualquer cidade. Não estou falando de cidade do exterior, estou falando de cidades nossas aqui brasileiras. Então, assim, inúmeras aí que tem o sistema que lá chamam Zona Azul, aqui se preferiu chamar de Zona Verde. Aqui é a realidade que a gente tem, né, no DF, né, uma frota aí que já se falou, né, que se aproxima de 2 milhões, e um índice incrível, né, de deslocamentos por carro, que chega a quase metade dos deslocamentos por transporte individual motorizado. Então, isso aí realmente é insustentável, esse modelo. Né? Então, nesse sistema aí voltado para o automóvel, a gente tem pistas entupidas, estacionamentos entupidos, né, como mostra a imagem ali próxima da esplanada, quer dizer, todo o espaço aí voltado para o carro. Sem contar o estacionamento irregular, nessa prática tão corriqueira e tão lamentável. Então, duas imagens aí, né? Setor de Rádio TV Sul, setor hospitalar, então, carros escanteiros, calçadas, ciclovias, pedestres e ciclistas aí em espaço, quer dizer, é um vale-tudo, literalmente. E aí vale a reflexão sobre o nosso modelo de cidade, né? A gente quer a cidade parque, né? Cidade moderna, ou uma cidade parking, né? Uma cidade, você olha do alto a imagem satélite, o que se destaca? Os inúmeros carros aí, as inúmeras áreas voltadas para estacionamento, sejam eles regulares ou irregulares. Então, a gente até soltou uma nota aí de apoio crítico, né, à proposta, quer dizer, a gente entende que o estacionamento rotativo é importantíssimo e vem tarde, né, mas claro que vários ajustes são necessários, né, muitos já colocaram aqui a questão, enfim, do tempo aí de concessão, enfim, vários ajustes, a questão de os recursos irem para a Previdência. Então, só para tentar sintetizar aí, então, 2 pontos principais de ajustes: a vinculação, né, dos recursos, quer dizer, não tem sentido ir para a Previdência, quer dizer, tem várias demandas aí do transporte coletivo, da mobilidade ativa, que precisam ser resolvidas e precisam de recursos. Né? O percentual de repasse também já foi falado, deve ser revisto. E aí eu gostaria de falar alguns efeitos positivos, né? Então, o ordenamento do espaço e, consequentemente, o desestímulo ao automóvel, a rotatividade, né, que é benéfica para os motoristas, para o comércio também, a possibilidade desses recursos irem para a mobilidade ativa,
né? Tem um exemplo aí de Fortaleza, no Ceará, que tem um sistema rotativo administrado pelo próprio poder público e que os recursos 100% vão para a infraestrutura cicloviária. E outro efeito, né, eu não ouço ninguém falar isso aí, mas eu acho que é uma consequência interessante, que é justamente ter mais pessoas aí no transporte coletivo e na mobilidade ativa. Até a professora Maria Rosa, né, minha amiga, falou dessa questão do apartheid, que acaba sendo isso. Então, quando começar a se cobrar o estacionamento, a gente vai ver mais gente, não só as pessoas pobres, desprovidas de carro, mas pessoas que vão querer evitar pagar o estacionamento e vão começar a usar ônibus, metrô, e aí se espera que a pressão aumente por melhorias. Eu acho que muito das dificuldades que a gente tem hoje, né, eu que não tenho carro e que vivencio aí também uso o transporte coletivo, sofro com os problemas, eu acho que muitas das dificuldades é justamente por falta de pressão social, né, que a gente tem esse apartheid aí, que muitas vezes só quem usa transporte coletivo é realmente quem não tem condições de comprar carro. Então, esse é um efeito interessante, né, que a gente espera. Eu vou deixar aí, né, meus contatos. Acho que a mensagem é essa, né, por uma cidade humanizada, menos dependente do automóvel. No blog Brasília para Pessoas, né, tem mais informações, tem essa nota pública que não só a gente, mas vários grupos aí, a Instituto Courb, Rodas da Paz, vários coletivos aí também assinaram essa nota. Soltei um vídeo hoje que está no canal aí do Brasília para Pessoas, mostrando, por exemplo, né, essa questão aí de Fortaleza, que usa de forma muito positiva aí os recursos. E assim, só para realmente finalizar, eu acho que não dá para esperar, né, ter metrô na Asa Norte, ter VLT para todo lado, para a gente ter a Zona Azul, né? Eu acho que são ações complementares, né? A regulamentação dessa cobrança e melhorias complementares no transporte coletivo que tem que vir e tem que ser cobradas. Acho que o GDF pecou justamente nisso, de não sinalizar para a população quais melhorias de curto e médio prazo viriam, né? Então, acho que falta para o GDF sinalizar isso e realmente emplacar essa proposta. A essência da proposta é muito boa. Obrigado aí pelo convite novamente. Posso dar continuidade, doutor Samuel? Sim, sim, senhor Carlos. Só reiteradamente pedindo encarecidamente a Claro, observância do prazo. Tá? claro, A palavra. perfeito. Muito obrigado. Ok. Bom, gente, eu gostaria de começar falando o que eu já falo há vários anos. Eu sou carioca e vim morar em Brasília exatamente pela qualidade de vida que a cidade nos oferece. Tá? Só que, em 20 anos que eu estou aqui, essa qualidade de vida eu estou vendo ela indo embora. Tá? E eu, como ambientalista, escolhi biologia desde 1981, quer dizer, mais de 30 anos. Então, eu, como ambientalista, eu tenho certeza que eu sou totalmente a favor da retirada de 90% dos carros das ruas. Mas eu acho que o caminho não é esse. Tá? Na visão simplista de que se cobrar nós vamos ter o retorno com... eu realmente, me desculpem aqueles que acreditam nisso, eu não acredito em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, infelizmente eu já passei dessa fase. Eu já trabalhei no governo várias vezes e sei como o governo funciona. O governo aqui no Brasil não tem um mandato para o povo, tem um governo para o seu mandato. É diferente. Todo o planejamento é feito para acabar no seu mandato. Então, não tem continuidade. O próximo que entra, se a coisa for boa, não continua. Então, se nós não começarmos antes o processo, isso não vai muito à frente. Uma coisa importante que é bom a gente citar, segundo a própria ciência, tá? O melhor caminho para deixarmos os maus hábitos de lado é termos opções de hábitos mais adequados e prazerosos. Ou seja, nós só vamos deixar de usar carro quando nos for oferecido algo melhor. Não vai ser punindo quem tem carro que ele vai deixar usar carro. Tá? Se a gente pensa numa mudança de hábito permanente, tá? A gente tem que oferecer algo melhor para que essa pessoa venha aderir a esse processo. Tá? E o governo está exatamente no sentido contrário desse processo. Ele está primeiro cobrando para tentar que as pessoas se sensibilizem e deixem seus carros em casa.
E com detalhe, se você for visitar seu parente, você vai ser cobrado. Se você, quer dizer, até o conceito de tombamento, gente, tombamento não é só a questão física, a proteção dos bens físicos, é um conceito de comportamento, é um conceito estrutural. Então, Brasília é uma cidade livre, é uma cidade que não tem cercamento, nós não temos nada que nos impeça de transpor de um lado para o outro. Agora nós vamos ter que pensar o quanto vai sair para ir a tal lugar, quanto vai sair para tal lugar. Quer dizer, estão nos cerceando o direito de ir e vir, de certa forma. Tá? Mas no Rio de Janeiro tem, em São Paulo tem, gente, mas nenhum lugar tem as características de Brasília. Brasília, temos áreas estritamente residenciais, que são as quadras. Então, essas áreas, você vai ter o direito impedido de ir e vir dentro dessas áreas? Mas se não cobrar, as comerciais, o pessoal da comercial, não cobra na comercial. Agora, não é nesse processo de cobrança que se vai mudar isso. E não vamos falar no cerne da questão. O governo quer realmente mudar? Não quer. Se quisesse, não estava construindo o Orbitar para a região lá do Sobradinho. Quer dizer, tem várias cidades sendo construídas no entorno que vão demandar gente vindo para cá, para o plano piloto. E como é que esse pessoal vem? Com o sistema de ônibus que existe agora, de bicicleta irá, ninguém vem de lá, porque vai morrer no meio do caminho, com certeza. Então, quer dizer, nós precisamos de transporte digno, transporte que favoreça a sociedade. Nós estamos crescendo Brasília de forma errada. Existem 3 palavras fundamentais para um governo: planejamento, planejamento e planejamento. Nenhuma dessas 3 palavras estão sendo consideradas em governo nos últimos 10 governos que eu vi aqui em Brasília. Então, eu vou dizer para vocês, estão crescendo bairros em volta de Brasília, o setor ali onde tem o Banco do Brasil novo, não existe meio ambiente mais em Brasília. Qualquer construção em área urbana se exige um documento chamado Estudo de Impacto de Vizinhança. O IBRAM não cobra mais isso. Você vê o Banco do Brasil, foi construído ali, não tem estacionamento. Os carros estão todos jogados em cima da terra, da coisa. Quer dizer, como é que você vai, sem planejamento, você vai achar que cobrando o estacionamento você vai resolver isso? Não, não é isso. Entendeu? A cobrança do estacionamento é uma baita de uma covardia, para ser delicado aqui, com a comunidade, com a sociedade. Onde ela veio trazer essas inovações. E não é com a gente aqui em Brasília, não. É quem vem trabalhar aqui, que é outro equívoco. As áreas de desenvolvimento econômico que foram criadas no passado foram abandonadas, que era para manter o pessoal do entorno trabalhando próximo das suas casas. Mas não, está tudo centralizado aqui no plano piloto. Então, todo mundo vem trabalhar aqui. Qual é o resultado disso? É carro, 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 porque quem vem de transporte urbano? Entendeu? Eu dei exemplo da última vez que nós nos reunimos da minha filha. Minha filha vai estudar na UNB, vai pegar um notebook dentro de um ônibus. Eu gostaria de saber se o secretário tem filho e se o filho anda de ônibus com notebook para ir para a faculdade. Eu não deixo minha filha fazer isso. Eu tenho responsabilidade e sei que ela está correndo risco. Então, como é que a gente resolve esse problema? Não é cobrando estacionamento, com certeza. Então, nós somos literalmente contra a cobrança antes de qualquer investimento no setor público. Tá? Isso é situação sine qua non. Primeiro investir, depois cobra. Aí porque nós conhecemos o governo promete, e depois diz assim, vai ficar para o próximo aí, porque nós não conseguimos resolver. E o próximo é o próximo, é o próximo, é o próximo. Bom, gente, eu não vou nem tocar na questão financeira, porque já foi citada aqui rapidamente, mas é outra questão também que dá muita polêmica, mas eu vou, em função do tempo, para não prejudicar os demais, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Senhor Carlos, muito obrigado pela compreensão e obrigado pela participação. Agora, o senhor Wesley Ferro, do secretário executivo do
Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público, MVP. O senhor tem a palavra, só reiterando e encarecidamente pela observância do tempo. Ok? Ok. Obrigado, Samuel. Obrigado, Ana Cristina. Quero agradecer ao ABDF, especialmente à Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, pelo espaço, pela essa oportunidade de fazer esse debate também. Eu quero começar aqui trazendo algumas informações, já até foram apontadas aqui, trazidas por outras pessoas. Em 2010, a população do Distrito Federal era 2.570.000 moradores. Nós chegamos em 2019 com mais de 3 milhões. Para ser mais preciso, a estimativa do IBGE falava em 3.015.268 habitantes. Nós tivemos um crescimento da população de 17,32% nesse período de 9 anos. Por outro lado, a frota de automóveis, a frota de veículos do Distrito Federal, ela passou de 1.200.000 em 2010 para agora, em julho de 2020, segundo informações do Denatran, para 1.913.137 veículos. É um crescimento de 59% na frota de veículos aqui do Distrito Federal, para um crescimento de 17% da população. E aí, nesse período da pandemia, nós estamos falando de um período de isolamento, que muita gente não saiu. No período de janeiro a julho, a frota cresceu 1,20%, mesmo com todas as restrições que nós conhecemos, aí nós acompanhamos. Então, a frota não para de crescer. E aí nós temos a divisão modal, que é a divisão por modo de transporte, como a viagem ela é feita aqui dentro do Distrito Federal. Nós tínhamos, por exemplo, informações aqui de tanto pesquisa da Codeplan como da última de mobilidade urbana. O transporte individual motorizado, em 1990, representava só 32% dos deslocamentos aqui no Distrito Federal. 32%. Nós passamos em 2000 para 38%, em 2009 para 40%, e chegamos agora, em 2016, segundo a pesquisa de mobilidade urbana que foi feita em sintonia com o Plano Diretor de Transporte sobre Trilhos, nós chegamos em quase 50% dos deslocamentos aqui no Distrito Federal feitos por automóveis. Isso não é pouca coisa. Isso é uma informação muito relevante e que traz, por exemplo, um padrão completamente diferente em várias cidades aqui no Brasil. Nós temos um percentual de quase metade das viagens sendo feitas por automóvel. Em contrapartida, o transporte público representava 36% das viagens em 1990, e nós chegamos, 36% em 1990, nós chegamos em 2016 com apenas 27,7% das viagens feitas pela população usando o transporte público coletivo. Então, nós temos um desafio. O desafio está colocado para nós há muito tempo. Ou a gente mantém esse quadro da forma como está, com essa divisão modal injusta, ou então, mantendo esse quadro e paralisando a cidade, trazendo problemas como, por exemplo, congestionamento na porta de condomínios dentro de Águas Claras, e com risco disso acontecer nas quadras aqui do plano piloto, ou então a gente atua, e aí eu digo sociedade, principalmente governo, como elemento indutor de mudança dentro da sociedade, para fazer essa reversão da matriz modal. Isso, para mim, é um ponto importante para essa discussão. E aí, o governo traz para a discussão a proposta do projeto Zona Verde. Nós aqui no MDT, juntamente com outras entidades, e o IRA representa uma dessas entidades, o Brasília para Pessoas, e com mais outras entidades de mobilidade ativa, nós assinamos uma nota em que nós manifestamos preocupação com vários pontos do projeto Zona Verde, da forma como estavam colocados, e aqui várias pessoas apontaram isso. Eu trago, por exemplo, o tempo de concessão, o valor de outorga, restrição para a participação de várias outras empresas, da forma como estava configurado, a falta de clareza em relação ao controle social, a participação da sociedade na fiscalização da implementação dessa política pública, e principalmente a destinação do recurso, com aquela previsão de que os recursos arrecadados com o projeto de concessão iriam para alimentar um fundo de previdência, o que a gente discorda completamente. Recurso com política de mobilidade urbana tem que ser aplicado em mobilidade urbana. E aí, aproveitando que nós estamos aqui na casa de operadores do direito, Samuel e Ana Karina, eu acho que para a gente discutir mobilidade urbana, nós precisamos ter como referência as políticas que nós temos, os instrumentos normativos que nós temos. No plano nacional, nós temos a política nacional
que foi instituída através da Lei 2.587 de 2012, né, que estabelece uma série de condições e com foco principal na necessidade de restringir o uso do transporte individual motorizado em detrimento do transporte público coletivo e modais ativos. Isso está expresso ao longo de toda a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Quando se fala, por exemplo, no artigo 5º, que traz os princípios, justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes de usos dos diferentes modos e serviços. O que é isso? Você pode ter o seu automóvel para circular pela cidade. Isso é um direito que você tem. Mas, da mesma forma que você tem um benefício, você vai ter um ônus por fazer a opção por um modal. É isso que a lei traz. E é isso que a política Zona Verde está trazendo para a discussão, gente, sinceramente. Continuando na lei da Política Nacional de Mobilidade, as diretrizes nós falamos, né, dessa prioridade de modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e transportes público coletivo sobre individual motorizado. E aí eu trago um elemento, porque nesse processo de discussão, eu tenho ouvido muito, assim, vários segmentos trazendo discussão de que política de a Zona Verde não é política de mobilidade urbana. Mas como não é? Se está prevista aqui dentro da Política Nacional de Mobilidade Urbana, como um dos instrumentos para implementar a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E aí eu gostaria de citar o artigo 23 da Lei de Mobilidade. Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte de mobilidade urbana, os seguintes: inciso 3º do artigo 23 da lei, aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade. E aí chama atenção, eu faço um negrito aqui, vinculando-se à receita a aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado. E também abre a possibilidade de financiamento do subsídio da tarifa de transporte público. Então, tem uma previsão legal, gente. Isso aqui é instrumento de política de mobilidade urbana. Não dá para dizer que não. E aí, o inciso 5º desse mesmo artigo 23, aí traz mais claramente estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com ou sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, não dá para falar que a área verde não é um instrumento da política de mobilidade urbana. É claro que, quando se discute política de estacionamento, você tem uma série de outros instrumentos que ajudam a compor essa política. Por exemplo, o estabelecimento, o fim de restrições a exigência de vagas mínimas nas construções comerciais e residenciais. O estabelecimento, por exemplo, de vagas máximas, né, em empreendimentos. Isso são outros instrumentos dentro da política de estacionamento, mas a zona verde, a zona azul também é um instrumento. Então, não dá para criticar essa política falando que não se está fazendo mobilidade urbana com a restrição ao uso de automóveis aqui nas áreas que estão sendo propostas dentro do plano piloto. Tá? Então, isso tem previsão legal. E aí tem um outro instrumento normativo, Samuel e Ana Karina, né, que é o nosso PDTU, Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade, do DF, e que também contempla em torno a Lei 4.566 de 2011, que traz no artigo 3º, também falando da necessidade de reduzir a participação dos modos motorizados individuais, e como diretrizes no artigo 4º, regulação da oferta de vagas em estacionamento onde for necessária, como forma de reduzir a circulação de veículos de transporte individual ou privado para viabilidade de padrões sustentáveis de qualidade, de mobilidade. E aí tem um artigo 28, um capítulo falando exatamente só sobre política de estacionamento, estabelecendo como diretriz. E eu chamo a atenção aqui para o inciso 4º, elaboração de estudo para solucionar problemas de demanda de estacionamento, com limitação, implantação, restrição nas vias públicas e implantação de estacionamento privado. Então, quando se discute política, o projeto Zona Verde, nós estamos discutindo, sim, mobilidade urbana. Me desculpem quem pensa o contrário. E aí, falar que agora o Zona Verde está privatizando o espaço público, mas quem disse que o espaço já não está privatizado? Com essa quantidade de carros que ocupa aqui os espaços, ele já está privatizado, sim. Ou lá na escritura dos imóveis aqui da área residencial do plano piloto, vem um adendo lá, ó, direito a uma vaga na área pública de 6 metros quadrados. Não tem essa previsão legal, gente. O espaço já está privatizado. Tá? Querendo ou não, já está privatizado. E está privatizado, segundo a pesquisa de mobilidade de 2016, a maioria, a grande parte, mais de 30% das viagens que têm origem no plano piloto, tem como destino final o plano piloto. Então, a ocupação está sendo feita, por grande parte, por veículos de moradores do plano piloto.
Tá? Para os moradores do plano piloto. Tá, eu já vou para o final aqui, Samuel, eu prometo. Então, não dá para trazer, por exemplo, os moradores, vocês estão preocupados agora com os moradores do entorno, e eu sou morador do entorno, eu muitas vezes desloco de automóvel também, né? Vou estar submetido à restrição da política de Zona Verde, mas grande parte dos deslocamentos eu faço no transporte público, tá? Do sistema do entorno, que é muito mais degradado que o sistema aqui do transporte do Distrito Federal. Então, nós temos, sim, um exemplo muito claro de privatização do espaço público aqui no Distrito Federal. E o Zona Verde faz exatamente repensar esse modelo, tá? Estabelecendo restrições para o uso desse automóvel. E aí também me desculpem esses argumentos que são utilizados, que é preciso montar um sistema de transporte de qualidade para, assim, começar a discutir estacionamento pago. Isso não é feito em lugar nenhum do mundo, gente. Pelo contrário, o modelo, vocês estão colocando ele um modelo invertido. Nós precisamos, primeiro, restringir o uso de automóveis, tá? E isso gerando receita através de política de mobilidade urbana para poder investir no sistema de transporte público, sim, em infraestrutura, em qualificação do sistema de transporte, melhorando transparência, gestão, controle social, tudo isso que está previsto no edital de licitação e muita coisa não foi implementada, passados 3 gestões ainda. Tá? Então, me desculpem, pode-se ter um sistema que completamente qualificado no Distrito Federal, com rede metro ferroviária implantada aqui com 250 quilômetros, como estava previsto lá na proposta do PDTT, uma das propostas do PDTT, tá? E que vocês não vão abrir mão do uso de automóveis. Essa migração, ela só acontece com o estabelecimento de restrições. Ou vocês acham que o usuário do transporte público na Europa faz a opção para o transporte público porque ele tem uma consciência diferente, uma consciência ambiental? Não é, é porque o uso do automóvel tem uma série de restrições. A migração é por isso. Tá? Então, se não houver restrições, não vai haver nunca desestímulo ao uso do automóvel. Os automóveis vão continuar invadindo as cidades porque tem espaço, tem privilégio dentro do sistema viário. Tá? E aí, se trazem, por exemplo, eu não vejo preocupação, estou indo para o quarto último ponto aqui, Samuel. Eu não vejo, por exemplo, preocupação, essa mobilização toda dos moradores aqui do plano piloto, na discussão do projeto Zona Verde, quando se tem, por exemplo, a discussão de outros projetos que também são polêmicos, e eu não vejo enganamento. A discussão do TTN, a criação do viaduto do EPIG e o túnel de Itaguatinga são obras com viés totalmente rodoviário. Ah, mas vão beneficiar o transporte público. Mas nesse modelo não vão beneficiar, porque o transporte público está encalacrado dentro de congestionamento por causa da grande ocupação dos automóveis. Tá? Então, tem que se discutir projetos também, outros projetos que são polêmicos e que vão na contramão do que estabelece a política de mobilidade urbana. Não dá para ver, não, pronto. Quando eu for entrar agora, que eu vou falar aqui da minha palavra, eu aperto aqui. Valdivino, eu estou com a palavra aqui, Valdivino, por favor, só o microfone. Então, e aí, se vai nessa velha cartilha da defesa da expansão do metrô para a Asa Norte, com base em que nós vamos expandir um sistema metroviário, né, para uma área com baixo adensamento e que não vai agregar quase nada ao sistema de transporte do Distrito Federal, gente? Essas informações estão no PDTT, no Plano de Desenvolvimento de Transporte Público sobre Trilhos. Um documento, um projeto que foi contratado na gestão Hollenberg por 5 bilhões de reais e que nós aqui do MDT tentamos durante um bom tempo ter acesso a esses documentos, não conseguimos ter durante a gestão Hollenberg e depois nós fomos descobrir por quê. Porque fizeram um estudo e identificaram, por exemplo, que o metrô para a Asa Norte vai agregar 45 mil passageiros dia ao sistema. Isso é menos que um sistema convencional por ônibus traz para transporte de passageiros. E com uma informação, quem tiver interesse, vai lá investigar no PDDT. Eu não estou inventando informação. Tá? Se estabelecendo a previsão de expansão até o Agarram, que são 800 metros, custaria no orçamento, né, de 2016, custaria 2 bilhões e 100 milhões de reais, e a expansão até o terminal da Asa Norte, que são 7,5 km, custaria só 2 bilhões e 200 milhões. Tem uma informação equivocada. A expansão do metrô custaria, no mínimo, 10 bilhões de reais aqui, para trazer 45 mil novos passageiros ao sistema de transporte. Eu sou um defensor do sistema de alta capacidade dentro da mobilidade urbana, ele é o mais adequado, ele é o mais qualificado. Por quê? Porque ele circula em corredor segregado e essa faz a diferença no modal, porque ele consegue cumprir horário, consegue cumprir frequência, consegue manter intervalos. E é isso que o sistema rodoviário não tem.
Não tem por que ficar preso no trânsito, não tem corredores suficientes, faixa exclusiva, é uma cobrança que a gente sempre faz da CEMOB, né, para que faça. E a mesma discussão do projeto VLT, gente, tá? Então tem que ter a preocupação também num projeto que vai custar 2 bilhões e 400, e na forma como está configurado, tem a possibilidade de aumentar o tempo de viagem do usuário. Né? Então, tem uma série de problemas, uma série de elementos. Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, gente da mobilidade urbana fazendo crítica pesada ao sistema de transporte público, tá? Porque acho que a crítica, quando se faz, por exemplo, ao sistema rodoviário, a crítica não vai ao empresário, não vai ao trabalhador, não vai ao governo, vai ao sistema de transporte público e reforça a defesa de que tem que investir em mais avenida, viaduto, para favorecer proprietário de automóvel. Acho que o discurso só reforça essa concepção. E isso ficou muito claro aqui em várias falas que eu ouvi. Então, o foco do projeto Zona Verde, nós defendemos a essência de um instrumento para desestimular o uso do automóvel. Mas, obviamente, a gente reforça a necessidade de avançar nas demais medidas, nos demais instrumentos da política de mobilidade urbana. E, para isso, precisa investir em corredores, em faixa exclusiva, e nós precisamos ter um sistema qualificado. Não dá para estar fazendo crítica ao sistema de transporte, tá? Não sendo usuário do sistema. É muito fácil estar enxergando de longe e não compreendendo o que avançou nesse sistema de transporte aqui no Distrito Federal, e o muito que ainda precisa fazer, e essa cobrança a gente tem feito com muita insistência junto ao governo do Distrito Federal. Então, era isso as considerações, agradeço a oportunidade.